Fala pessoal, eu sou a Dada Vieira e hoje eu estou aqui com ninguém menos do que Jaime Oncins, meu grande amigo, e é uma honra poder falar com ele, um pouco da carreira dele. E ele vai ser homenageado amanhã aqui no Rio Open. Jaime, como é que está a expectativa para essa homenagem? Eu acho que é um momento legal da carreira. Eu já faz praticamente 5 anos que eu estou morando fora, mudei para os Estados Unidos. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei bem contente. Eu acho que vai ser uma situação diferente. Receber uma homenagem, acho que é a primeira vez na minha vida que eu recebo uma homenagem. Mas estou com uma expectativa legal. Acho que vai ser um negócio bem bacana. A gente podia contar um pouco aqui, para quem não sabe, eu e o Jaime, a gente tem praticamente a mesma idade, ele é um pouco mais velho, ele disse que não, mas ele é. E a gente jogou juntos durante toda a carreira juvenil, algumas coisas profissionais, Olimpíada e tudo. O Jaime vai contar um pouquinho para vocês de toda essa experiência que a gente teve durante a carreira lado a lado, na parceria. Realmente, como ela falou, eu vou até pegar meu RG aqui para comprovar que ela é mais velha do que eu. E acho que a gente se conhece desde os 6 anos de idade. Jogando junto, vários torneios, passagens no juvenil. Pouca gente sabe, mas a Dada, uma das passagens que a gente tem junto foi em Roland Garros, ela na chave principal e eu nem no quali estava, fui tentar jogar o quali e estava meio desmotivado e tudo mais, e aí numa conversa que a gente teve, me deu uma animada ali de seguir na carreira. E no juvenil a gente teve a oportunidade de jogar vários torneios juntos, inclusive um deles eu carreguei ela na dupla mista. Na Itália, né? Na Itália, Campari Avenire, na Itália, do torneio. E a Dada, a gente jogando dupla junto, eu não entendia porque ela não fazia o vôlei normal, ela complicava, ela queria fazer o vôlei só top spin. Aí, bom, enfim. E essa foi uma das passagens que a gente teve junto. Depois, com 18 anos, eu já comecei a jogar profissional, e aí depois segui aí 15 anos jogando tênis profissional. Aí ficou mais difícil da gente se encontrar. Ficou mais difícil de encontrar, porque ela estava num nível muito acima do meu, então aí não encontrava nos torneios. Mas, pô, a gente tem, acho que muita história para contar. Muita história legal. Bem legal. E a gente estava ali sempre junto. Agora tem uma história muito legal do Jaime na Olimpíada de Barcelona, em 92. O Jaime estava jogando, disputando a medalha contra o Cherkasov, contra o russo, Andrei Cherkasov. Se eu ganhasse esse jogo, já tinha medalha de novo. Já tinha garantido. medalha. E a gente esteve lá toda semana junto, o Paulo Cleto, que era o técnico. E nesse jogo do Jaime, ele tomou warning, uma advertência, o Paulo Cleto, por estar falando com o Jaime. E daí o Paulo vem para mim e fala, não, agora eu vou falar, você vai lá e fala com o Jaime. Eu falava, não, mas o Jaime vai brigar comigo se eu for falar alguma coisa do jogo para ele e tudo. Mas no fim deu tudo certo, o Jaime não ganhou aquele jogo, mas foi Você lembra da minha roupa? Poxa, eu vou te falar, eu lembro que eu joguei essa Olimpíada, eu era síntese físico maravilhoso, forte, que é uma loucura. E os shorts dava para entrar 2 Jaimes dentro dos shorts. Então eu prendia os shorts com clips, porque senão ele parava no joelho, ele não ficava. Nossa, eu dava 3 voltas nos shorts para ele ficar preso e ainda prendia com um clipzinho aqui para conseguir jogar. E eu lembro dessa hora que você ficava no cantinho ali me passando instrução, tudo errado. Tudo que eu fazia que ela falava dava errado, não dava nada certo. Então é sempre muito bom. Agora eu queria que você contasse só um pouquinho dessa sua ida para os Estados Unidos, Jaime. Você ficou no Brasil, depois como foi depois que você parou de jogar? Qual foi a sensação que você teve? Porque para mim foi bem difícil e eu queria saber de você. Eu acho que na verdade assim, a decisão de parar de jogar é difícil. Assim, principalmente quando não é por uma lesão. Acho que assim, eu tomei a decisão quando a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, do Eric. Aí eu comecei a ver que ia ser cada vez mais difícil eu viajar e ficar longe deles. Eu não quero ficar longe deles e tudo mais, então eu tomei a decisão no início do ano que 2001 ia ser meu último ano. Então eu fui meio que trabalhando aquilo na minha cabeça ao longo do ano, já sabendo que na hora que chegasse no final eu não ia mais jogar. Então foi um ano difícil para mim, principalmente Copa Davis, quando a gente perdeu o jogo de Copa Davis, e aí a gente perdeu contra a Austrália, jogando em Florianópolis. Aí eu sabia que nunca mais ia jogar a Copa Davis. Aquilo ali para mim foi, muito triste, que é uma competição que eu sempre me identifiquei muito. E depois que eu parei de jogar, eu fiquei praticamente um ano que eu não via a raquete na minha frente, não sabia nem onde estava a minha raquete. Eu queria fazer outras coisas também. Porque cansa, Logo que para, você quer fazer tudo que você não fez. Exatamente. E aí eu comecei a jogar futebol, jogar squash, fazer outros esportes, e eu sempre fui muito competitivo. Então eu sentia a falta da competição. Então eu comecei a jogar squash primeiro,
Aí fui subindo de categoria, tá, até que eu cheguei na primeira classe, aí comecei a jogar com os caras novos, que eu não aguentava mais jogar, e aí a minha mulher falou assim, ó, ou você vai morrer na quadra, ou você arruma outro esporte. Aí arrumei outro esporte, aí fui jogar futebol. Então assim, eu acho que acabou lidando um pouquinho mais fácil com essa parada, que é uma coisa que você acaba tinha sentindo outras coisas. outras e também, coisas para ocupar aquele sim, espaço da competição. Ocupar a cabeça, principalmente os filhos, né? Sim, e os filhos, aí eu estava convivendo com a família, era bem diferente, eu viajava 6 semanas, ficava fora, agora eu estava todo dia com eles, numa idade muito legal, então aproveitei muito, curti muito. Hoje, até às vezes, quando eu converso com a Lu, a gente sabe que hoje eu vejo que eu parei cedo, parei muito cedo. Hoje, se me perguntar se arrepende de alguma coisa, a única coisa eu acho que é essa, que poderia ter jogado mais tempo. Eu também tenho essa sensação. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse jogado mais tempo, por um lado ia ser bom, o lado financeiro, mas ao outro lado eu não ia ter curtido como eu curtia meus filhos, e a ligação que eu tenho com a minha família, a ligação que eu tenho com meus filhos até hoje é muito boa por isso, por eu ter convivido essa fase com eles também. Legal. Qual a maior vitória da sua carreira? São 3 que eu separo, vai o Lendl de Roland Garros. É porque ele tem muitas, gente, uma só é pouco. Vai lá. Lendl e Roland Garros, o Michael Chang na Olimpíada de Barcelona, e a terceira Copa Davis contra a Alemanha, aquele jogo de 5 horas e 40 e poucos de jogo, que foi o ponto que decidiu e deu a vitória para o Brasil contra o Marcos Zoe, que foi no Rio de Janeiro. E, um jogo, teve várias coisas que fizeram aquele jogo para mim ser importante. Eu fiquei sabendo 1h30 antes de entrar na quadra que o adversário não ia ser o Becker, ia ser o Zoe. Então aí um jogo que eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu comecei a ter uma baita responsabilidade, porque eu ia jogar contra um cara que eu já tinha ganho 2 vezes. E se a gente ganhasse, o Brasil ganhava aquele confronto, coisa que ninguém esperava. Então, me lembro que o primeiro set durou 15 minutos, eu tomei 6-1, que eu não tinha nem pensar o que fazer com a bola, me deu um branco total, e aos poucos eu fui recuperando, salvei um match point no quinto set, e ganhei de 7-5 no quinto, 8, acho que 7-5 no quinto, por 5 horas e 40 e pouco de jogo. Acho que esse jogo foi um dos mais marcantes para mim.